1 Crônicas, lá no Velho Testamento, 1 Crônicas, capítulo 4, eu vou falar, querido, de um dos descendentes de Caleb. Lembra de Caleb? Josué e Caleb, que entraram na Terra Prometida? Certa ocasião, Caleb pediu a Deus que Deus lhe desse o quê? Quem lembra? Um monte. Dá esse monte, Senhor. Ele pediu um monte com uma terra para ele. E de Caleb veio Judá. E de Judá também veio esse personagem que nós vamos ler hoje, que é Jabez. Então, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, só para contextualizar você e não ficar perdido aí, porque esse é um livro que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem dificuldade, querido, porque é só fulano, filho de fulano, fulano, filho de fulano, fulano, filho de fulano. Aí a gente pula e vai lá para o final. Então está falando aqui de um dos descendentes de Caleb, Judá, um dos filhos de Israel. Judá também foi a descendência de onde veio o Senhor Jesus. Aí fala de um dos filhos. Era uma família. Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasse, expandisses o meu território, alargasse as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha nenhuma aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Como nós lemos, foi logo no começo, né? Jabez veio a se tornar, numa família, o filho mais ilustre, o filho mais respeitado, o filho que mais se destacou. Pai querido, que teu Santo Espírito possa aplicar essa palavra na nossa vida, e que essa palavra gere vida, que essa palavra gere libertação, que essa palavra gere cura, salvação no coração de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Recentemente, queridos, nós lemos aqui o livro do profeta Zacarias, quando ele disse para Zorobabel: não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito que você tem que fazer as coisas. E o livro do profeta Zacarias também tem um outro versículo que é muito importante, que diz assim: que nós não devemos desprezar os nossos humildes começos. Muitas vezes aquilo que começa muito pequeno, muito menor, muito sem valor, vem a se tornar algo muito grande. Amém? Amém? Amém. Talvez você se lembre de algo na tua própria vida ou da tua família, algo que começou pequeno e depois se tornou grande. Não tem como não a gente não se lembrar de Silvio Santos, que começou como camelô e construiu um verdadeiro império. Então a Bíblia diz que aquilo que você começa a princípio é pequeno, é uma lojinha, não é? É um pequeno comércio, é um trabalho pequeno. Aquilo ali, você não desprezar, porque aquilo pode te levar a algo muito maior, além do que você pode imaginar. Amém. Jabez, apesar de ter um início de vida doloroso, ele veio a se tornar um homem ilustre. Na verdade, o profeta Zacarias aqui estava falando do templo de Zorobabel. Zorobabel estava reconstruindo o templo e todo mundo estava debochando do templo. Isso aí não é nada. Isso aí é muito pouco. Aí Zacarias falou: não despreze os humildes começos. Não despreze, querido, as coisas que você começa na tua vida, que a princípio parece que não vão levar a nada.
parece que não são nada, porque ali, às vezes, tem uma grande bênção de Deus para você. Amém? E Jabez veio a se tornar um homem ilustre, um filho que se destacou. É interessante aqui, queridos, e essa é uma palavra muito boa para as mães, que a mãe dele, por ter tido um parto doloroso, com muitas dores, ela colocou o nome do seu filho de Jabez. E Jabez significa dor. Jabez significa aquele que me causou muita aflição. Eu sempre digo aqui, queridos, você me vê quando eu apresento uma criança, quem escolheu o nome dessa criança? Você sabe o que significa o nome dessa criança? Não é? Na Bíblia, Sara, quando soube que ia ter um filho, ela botou o nome dele Isaac, que significa riso, aquele que me faz rir. Glória a Deus. Ela colocou um nome de acordo. Na cultura judaica, queridos, o nome predestina na cultura judaica, e vamos dizer que nós também somos influenciados por isso, o nome predestina o que aquela pessoa vai ser. Predestina o que aquela pessoa vai fazer. O que aquela pessoa vai ser. É um prenúncio. Quando a gente bota o nome no filho, é um prenúncio de algo que vai acontecer na vida daquele filho. Dependendo do nome escolhido, pode ser um nome profético. Glória a Deus. Rafael, aquele que cura. Glória a Deus. Barnabé, aquele que te dá ânimo. Amém? Você sabe o significado do seu nome? Você botar lá no Google, você vai ver o significado. Mas às vezes o nome que você coloca pode ser um mau agouro para aquele filho. Pode ser um presságio de algo ruim na vida daquele filho. Então chamar alguém de Jabez era chamar alguém de dor. Era chamar alguém de aquele que só causa aflição. Imagina você chamar, vem cá meu filho, vem cá, você que só me causa aflição. Entendeu, queridos? Então, esse menino provavelmente cresceu ouvindo isso, que ele foi motivo de dor, que ele foi motivo de causar aflição à mãe dele. E eu tive uma experiência no quartel, foi muito interessante. Eu tinha um colega, que a gente, quando foi lá para as jornadas, a gente acampou junto, então eu tinha bastante contato com ele. E ele era de uma família onde ele tinha 4 irmãos, e ele era o caçula. Só que esse menino teve uma infelicidade. Ele nasceu, a mãe teve o filho, mas, isso lá atrás, né, minha gente? A mãe teve uma complicação pós-parto e faleceu. E esse menino ficou marcado, porque ele tinha problema de se relacionar com a família. Porque as irmãs sempre jogavam na cara dele. Você sabe que irmão joga. Sempre jogavam na cara dele que ele tinha matado a mãe. E o pai, uma espécie, não sei, né? O pai pegou esse garoto, assim que ele fez 7 anos, colocou num colégio interno, e ele só saiu do colégio interno quando foi servir no exército. Então esse rapaz, que está vivo até hoje vive num canto do mundo, cercado de animais, né? Vive na roça, tem contato mínimo com família. O pai também já faleceu, né? Ele ficou marcado com isso, porque ele não foi a causa da morte da mãe dele, mas a mãe dele teve uma complicação pós-parto e veio a falecer depois
Então a vida desse rapaz ficou marcada. Ele não gostava de Natal, ele não gostava de nada, porque a vida dele toda foi no colégio interno. Quem aqui é do tempo do colégio interno? Hoje não existe mais isso, né, minha gente? Mas no meu tempo, os filhos iam para o colégio interno. E aquele pai, sem saber como criar 4 filhas e um bebê que tinha nascido, sem a mulher, ele botou o garoto no colégio interno. Então, ele ficou, eu estou dizendo como é que as coisas às vezes acontecem na realidade. Então, Jabés tinha esse nome, aquele que causa aflição, aquele que causa dor. Hoje, se um adulto não gosta do nome, pode mudar, não pode? Pode mudar o nome. Hoje, quando uma pessoa não gosta do seu nome, ela não usa o nome, usa o sobrenome. Como é seu nome? Ferreira. Como é seu nome? Gomes. Às vezes as pessoas, elas trocam. Agora, presta atenção. Para Jabés, uma criança, queridos, isso aqui é muito importante a gente falar, uma criança, nos seus anos de formação, ela não tem capacidade de diferenciar o que é mentira e o que é verdade. Criança não tem essa capacidade, né? Tudo que você fala para uma criança, ela acredita que é verdade. A criança não discerne, a mamãe está irritada, ela está com raiva do meu pai, ela não tem esse discernimento, queridos. Tudo que você fala para uma criança, ela acredita que aquilo é verdade. E aí, a criança, queridos, começa a viver dentro daquele contexto do que dizem para ela. Se você chama uma criança, se você diz uma criança que ela é isso, que ela é aquilo, ela acredita no que você diz. Você já me ouviu falar aqui várias vezes, cuidado com o que você chama o teu filho, porque os filhos são obedientes. Eles vão ser o que você diz que ele é. Então, se você diz, você é uma burra, você não sabe fazer nada, você é um estrupício, aonde você chega, você atrapalha tudo. Filho é obediente, queridos. Ele vai ser tudo isso que você diz. Porque para ele, o que você, mãe, fala, o que você, pai, fala, é uma verdade. E é por isso, queridos, que alguns de nós temos uma autoimagem bem prejudicada. Alguns de nós temos uma autoconfiança bem prejudicada. Porque a gente cresceu ouvindo deboche, chacota, apelidos, não é? Risadas, coisas que diziam para você que você era, e você, na sua capacidade de criança, entendeu aquilo como uma verdade. E às vezes você hoje é adulto, formado, doutorado, e ainda se acha um imbecil. Ainda acha que não tem valor nenhum. Ah, eu não presto para nada. Porque minha mãe sempre disse que eu não prestava para nada. Ah, eu não dou certo com mulher nenhuma. Eu tenho o dedo podre. Mas minha mãe sempre dizia, esse aí não vai parar com mulher nenhuma. Essas coisas nos acompanham, minha gente. Estou falando besteira aqui, minha gente? Essas coisas nos acompanham. Então Jabés foi alguém que viveu esse conflito desde muito cedo na sua vida. Ele tinha um nome que estigmatizava ele, um nome que marcava ele negativamente, marcava a vida dele. Aliás, queridos, ele vivia, vamos dizer assim, no meio dos seus irmãos, ele vivia como um excluído, como um separado, porque ele é que matou a mãe. Não matou não, ele é que trouxe dor ao coração da mãe, ele é que trouxe aflição. Não sei como é que essa mãe tratava ele. Então esse rapaz era um rapaz que vivia
excluído, vivia limitado, né? Aliás, querido, a Bíblia tem um rol. Não tem a galeria da fé? A Bíblia tem um rol de pessoas que foram excluídas. Oh, Deus. Jabez foi um. José, domingo passado a gente estava falando dele, foi outro que foi excluído da família. Viveu grande parte da vida dele no Egito, longe do pai e dos seus irmãos, não viu a morte da sua mãe. Jefté, que era um homem excelente, mas filho de uma prostituta. E seus irmãos excluíam eles. O próprio rei Davi, queridos, foi excluído. Davi, os outros eram guerreiros, eram valentes, eram não sei o quê, mas Davi, ele é apenas um pastor de ovelhas. Está lá no campo cuidando das suas poucas ovelhas. Então a Bíblia tem uma série de pessoas que foram excluídas. Eu quero que você creia, na tua família também tem gente excluída. Na família de cada um de nós aqui, queridos, também tem aqueles que foram excluídos, foram esquecidos, foram abandonados, não são lembrados. Na Bíblia tem, na família tem. Sabia que na igreja também tem gente que é excluída? Na igreja também tem. No meio de pastores, querido, tem pastores que são excluídos. Lá onde você mora, no teu prédio, vai dizer que lá não tem alguém que é excluído? Que ninguém fala? Que ninguém cumprimenta? Que ninguém dá bom dia? Se vê que vai entrar no elevador, finge que esqueceu alguma coisa e não entra. Então eu estou trazendo isso para a nossa vida, queridos, né? Porque nós às vezes vivemos cercados na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, na nossa igreja, em qualquer grupo que a gente está, a gente vive às vezes cercado de pessoas que são excluídas por vários motivos. A vida delas foram marcadas por infelicidades, a vida delas foram marcadas por perdas, a vida delas foram marcadas por coisas que aconteceram. E as pessoas às vezes deixam de lado, não é? E Jabez viveu isso desde cedo. Ele viveu isso desde cedo, quando chamavam ele, diziam, você é aquele que causou dor na tua mãe, né? Você sempre, tem gente sempre que te lembra, né, querido? Não quer lembrar, mas tem gente que lembra, você não é, sou. Isso não acontece contigo não, né? Eles são perfeitos, né? Então Jabez vivia isso, querido. Só que Jabez tinha um diferencial, querido. Ele cria no Deus de Israel. Glória a Deus. Ele tinha fé no Deus de Israel. Glória a Deus. Né? E ele procurou resolver o seu problema com Deus. Amém. Idêntico a Ana. Ana não tinha filhos. Com quem que ela foi resolver o problema? Com Deus. Meu irmão, tem problema que tu só resolve com Deus. Dá uma sacudida nessa alma que está dormindo do teu lado. Olha só, tem problema na tua vida que por mais que você culpe fulano, culpe ciclano, culpe beltrano, culpe até tua mãe, tem problema que você só resolve com Deus. Amém. Ele é o único capaz de resolver. E Jabez, queridos, ele resolveu o problema, ele resolveu resolver o seu problema, ele procurou resolver o seu problema com Deus. Amém. E uma coisa que aqui é interessante, querido, a verdade é que Jabez um dia ele tomou uma decisão. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, essa mudança tem que ser precedida de uma decisão. Se você quer mudar alguma coisa, essa mudança tem que ser precedida de uma decisão. E é engraçado que esses dias, isso é novo para mim, eu nunca tinha visto isso.
Mas se nós fracionarmos a palavra decisão, quer dizer que vem de algum lugar, que vem de alguma origem, que vem de algum caminho, que vem de alguma condição. E cisão quer dizer ruptura, rompimento, divisão, separação. Então, querido, decisão, quando eu digo eu vou tomar uma decisão, ela traz o sentido que eu vou romper com alguma coisa que vai ficar para trás, que eu não quero mais saber na minha vida, que eu não quero mais para mim, e eu vou me lançar para alguma coisa que está pela frente, que Deus tem para mim. Amém, querido? Amém. Então, decisão fala de algo. Quando eu tomo uma decisão, algo vai acabar. Amém. E algo vai começar. Amém. Amém. Quem aqui já casou? Eu. Você, quando casou, tomou uma decisão. Acabou casa de papai, de mamãe. Acabou a vida de solteiro. Você deixa para trás, rompe com uma vida que fica para trás, vem uma cisão e você se lança para uma outra vida. Amém. Não é? Cuidar da tua mulher, cuidar dos filhos, cuidar da tua casa. Amém, querido? Amém. Quando a gente aceitou a Jesus Cristo, foi a mesma coisa. Amém. Não, eu aceitei a Jesus, eu tomei a decisão. Estou deixando algo para trás. Amém. Estou deixando a escola de samba. Estou deixando a droga. Glória a Deus. Estou deixando os vícios. Glória a Deus. Estou deixando para trás as más companhias. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou deixando para trás essa boca suja. Amém. Amém, querida? E estou me lançando para uma nova vida. Amém. Em novidade de vida. Tendo Jesus Cristo como meu Senhor. Amém. Tendo o Espírito Santo como meu ajudador. Amém, queridos? Eu me lembro, né? Um dos grandes problemas, eu fui um rapaz que sofri muito bullying na escola. Porque eu tinha duas qualidades muito simpáticas. Eu era gordo. Era gordo, não era gordinho não, minha gente. Eu era gordo. E pior, eu era dentuço. Os meus dentes chegavam antes de eu chegar. Então, queridos, eu sofria todo tipo de bullying. Todo tipo de palavras para baixo, né? E eu me lembro, querido, que um dia eu estava brincando na rua. Eu brinquei na rua, sou desse tempo, né? E aí me falaram uma coisa que me feriu profundamente, me machucou muito. E eu me lembro, querido, que eu entrei na casa do meu pai e da minha mãe, sentei no sofá e disse para mim: eu não vou ser mais gordo. Amém. Glória a Deus. Foi uma decisão, querido. Minha mãe não me levou para nutricionista, não levou para endócrino. Eu comecei a fazer exercício, eu, sozinho. Comecei a fazer exercício, sentava na mesa, a minha família era toda fortuna, né? Parei de comer pão, né? Meu pai botava assim um azeite e pegava o pão, né? E comia. Eu parei de comer e eu, pouco a pouco, queridos, fui emagrecendo. Pouco a pouco eu fui emagrecendo. Por uma decisão minha. Foi algo que me fez sofrer, me fez ficar bastante envergonhado, como as pessoas me tratavam. E a gente, quando é tratado mal num lugar, todo lugar que a gente vai, a gente já fica esperando ser tratado da mesma forma. Então eu era um cara calado, eu era um cara que ficava no canto, eu era um cara que não me envolvia muito, não participava de nada. Por quê? Porque eu era gordo, porque eu era perna longa, eu era dentuço,
eu era isso, muitas coisas que eu vi. Você não ouviu nada disso porque você nasceu perfeito, né? Você nasceu perfeito. Então, queridos, foi uma decisão que eu tomei. Então, vou repetir para você. Decisão, quando eu digo, eu vou tomar uma decisão, você traz o sentido de que eu vou romper com alguma coisa na minha vida que vai ficar para trás e eu vou começar algo novo. Amém. Amém? Amém. E Jabez, querido, tomou a decisão, né, de buscar a Deus. Por quê, querido? Ele não queria ter um futuro de dor. Ele não queria ter um futuro de aflições. Porque ele não queria ser aflições para ninguém, como ele foi para a mãe dele, como ele também não queria aflições para a vida dele. Amém. Amém? Amém. Presta atenção, querido, que Jabez tomou a decisão e fez uma oração a Deus. Glória a Deus. E eu gosto muito dessa oração. Essa é uma oração, querido, que você de vez em quando deve abrir e orar ela. É muito bom a gente orar a Bíblia na Bíblia. Orar a Deus na Bíblia. Amém. E ele fez uma oração a Deus pedindo assim: Senhor, me abençoa. Aumenta o meu território. Glória. Tem uma versão que diz assim: alarga as minhas fronteiras. É como se ele estivesse exprimido, querido. É como se ele estivesse limitado. É como ele estivesse excluído, sem um lugar para ele. Não havia lugar para ele naquela família, porque ele tinha causado dor, aflição, não é? Então ele disse assim: Senhor, me abençoa, aumenta o meu território, alarga as minhas fronteiras, abre novas possibilidades na minha vida, fica comigo, Senhor. Que a tua mão esteja comigo e me proteja. Glória a Deus. E me livra de qualquer coisa que me possa causar dor ou aflição. Amém? Uma coisa que ele não queria na vida dele era dor ou aflição. Amém? Ele não queria ser essa pessoa que causava dor e aflição aos outros, e muito menos queria viver uma vida que trouxesse dor e aflição para a vida dele. E diz a palavra, queridos, que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, e ele se tornou o mais ilustre entre seus irmãos. Presta atenção, queridos. Jabez, desde menino, talvez ele tivesse um sonho: eu quero ser mais do que o meu nome diz que eu sou. Amém. Amém? Eu não quero ser o que o meu nome diz. O nome me diz que eu sou dor, né? Se você procurar por aí, você vai encontrar umas Marias das Dores. Não tem umas Maria das Dores por aí? Estamos sempre sofrendo dores, não é? Tadinho, é isso mesmo, né? Então ele queria ser mais do que... Ele queria uma vida diferente do que o nome dizia que ele ia ser. Amém. Isso aqui é bacana, querido. Você depois chegar lá no Google e ver o significado que tem o teu nome. E você vai ver que tem muita coisa a ver com a vida que você vive. Amém, querido? Amém. Então veja só, querido, ele tinha um sonho de se livrar desse nome. É engraçado, queridos, que Deus não livrou ele do nome, mas Deus deu a ele a capacidade de viver uma vida em que ele se destacou, em que ele foi respeitado, Glória a Deus. em que ele teve uma vida digna. Amém? Glória a Deus. Amém. Se nós olharmos, queridos, né? Ana também tinha um sonho de ter um filho. José também tinha um sonho. Deus deu um sonho a ele, que ele ia reinar sobre os seus irmãos, não é? Se você olhar, a Cirofenícia também tinha um sonho, viver a sua filha liberta dos demônios. Glória a Deus. Jairo também tinha um sonho, que Jesus ressuscitasse a sua filha, que diziam que já estava morta. Glória a Deus. Bartimeu também tinha um sonho, que era cego, que era voltar a viver. Glória a Deus. Ele ficou no caminho exatamente aonde... Então, eu queria fazer uma pergunta, querido. Qual seria hoje, para você, o seu sonho mais ousado? Aí cai um silêncio. Qual seria o seu sonho mais ousado hoje?
seria o milagre? Como é que a Ana, o que? Ana não esqueceu do que? Do milagre? Já esqueceram tudo? Não. Ela pediu a Deus que lembrasse dela e não esquecesse dela. Amém. Então, Ana não esqueceu, ela queria ter um filho. Os anos se passavam, mas ela queria ter um filho. Amém? Amém. Qual seria o seu sonho mais ousado? O que é que você talvez ora a Deus há muitos anos? Então presta atenção, olhando para Jabez, a gente traz alguma coisa para a vida da gente. E em algum momento, Jabez tomou uma decisão dentro dele. Apesar de eu ter um nome que significa dor, que significa aflição, eu quero ser mais do que isso. Quem é que aqui quer ser mais do que é? Amém. Tem 2 ou 3. Amém. Os outros estão muito confortáveis. Quem é que gostaria de ganhar mais do que ganha? Amém. Não é? Ganhar mais para ter condições de fazer mais. Pela sua família, pelos seus filhos, não é? Então, apesar dele ter um nome que significava dor, que causava aflição, ele queria ser mais do que isso. E um dia ele tomou uma decisão. Ele rompeu com isso. Eu não quero mais ser isso. Eu vou buscar a Deus. E vou pedir a Deus que Ele mude a minha história. Ele falou, porque Deus pode mudar a minha história. Amém. Diga, querido, Deus pode mudar a minha história. Agora diga para alguém que precisa ouvir, olha, Deus pode mudar a sua história. Eu já estou terminando, querido. Eu gosto que ele disse assim, Deus me livra desse mal. Para ele aquele nome era um mal, querido. Deus me livra desse mal, dessa dor, dessa aflição, dessa marca, desse estigma. Alarga as minhas fronteiras. Abre novas possibilidades. Diz a palavra que Deus ouviu as suas orações e ele se tornou o mais respeitado dos irmãos, o mais destacado dos irmãos, o mais ilustre dos irmãos. Então volto a mexer com a sua fé, volta a mexer com você. Nessa altura da vida, qual seria o seu sonho mais ousado? Porque tem gente que acha que só quem tem sonho é gente nova. Velho não tem sonho não, né, gente? Nessa altura da sua vida, qual é o seu sonho mais ousado? Hein, querido? Glória a Deus. Né? Para nós que somos velhos, ninguém disse amém. Mas para nós que somos mais velhos, querido, o que eu ainda posso fazer nessa vida para deixar de legado para os meus filhos? Para deixar de legado para a minha família? Tem gente que pensa que o caixão tem gaveta. Não tem! Mas nessa altura da minha vida, o que eu posso fazer para deixar de herança, para deixar de legado? Para você que é jovem, o que você ainda pode fazer para ser mais? Está satisfeito? Eu nunca fui uma pessoa satisfeita, eu sempre estava insatisfeito. Eu fazia uma especialidade, eu acabava e entrava noutra. Saía de uma especialidade, eu ia para outra. Eu saía de uma coisa, eu ia para outra. E eu me lembro muito minha mãe dizendo, esse garoto está sempre inventando uma. E isso me movimenta até hoje, minha gente. Até hoje, eu estou sempre procurando. Hoje não tenho a minha mãe, mas tem minha mulher. Quem tu está procurando? Já sei que está procurando algum livro. Já sei que está procurando alguma coisa. Não é verdade, Maria José? Meu Pai do céu!
Não, acho que eu vou fazer um curso disso. Né? Ah, eu acho que eu vou fazer, quero aprender sobre aquilo. Ah, eu quero... Né? Então, querido Jabez, ele queria ser mais. E aqui, queridos, para nós que queremos mais... Amém. Glória a Deus. Entenda, querido, tudo vai começar com uma decisão que você vai tomar. Amém. Amém. Uma decisão de deixar para trás alguma coisa, romper com alguma coisa e se abrir para uma nova possibilidade e contar com a ajuda de Deus. Porque quem vai alargar as tuas fronteiras vai ser Deus. Quem vai trazer as possibilidades vai ser Deus. Quem vai dar uma oportunidade vai ser Deus. Amém? E eu gosto quando ele fala aqui, né? Ele diz assim, preserva-me, é a outra versão que diz isso, né? Me livra de todo mal. Que me dera me abençoasse, expandisse meu território, que a tua mão esteja, preserva-me do mal. Tem a outra versão que diz assim, livra-me do mal. Livra-me, Senhor, da fraqueza. Livra-me, Senhor, da desistência. Livra-me, Senhor, do fracasso. Livra-me, Senhor, da derrota. Livra-me, Senhor, de ficar pobre. Livra-me, Senhor, de viver uma vida miserável. Livra-me, Senhor, da miséria. Amém, minha gente. Livra-me, Senhor, de desistir, de desanimar. Aleluia. Amém, querido? Amém. Que eu seja mais do que eu tenho sido até agora. Amém. Essa é uma palavra desafiadora para alguns de nós. Amém. Tem muita gente hoje conformada, acomodada, encostada, acha que já viveu tudo que tinha que viver, acha que não tem mais nada que fazer, não tem mais nada que estudar, não tem mais nada que aprender. Eu me lembro disso, eu estava na Lagoa, quando alguém falou não sei o que, e disse, olha só, Roberto, eu falei que eu estava velho, ele disse, olha, o velho só fica velho quando ele desiste de aprender. Amém? Amém. O velho só fica velho quando ele perde a curiosidade por tudo. Então, o velho precisa se manter ativo, pensando, raciocinando, imaginando, ganhando dinheiro. Amém? Sonhando. Né? Só que às vezes, querido, a gente sonha, mas aí aquelas palavras, tu nunca vai a lugar nenhum, tu nunca vai sair disso, tu nunca vai conhecer, né? Alguém falou assim, o meu sonho vai ser um dia casar e ter uma mesa cheia de filhos ao redor, e todo mundo na mesa, aquela festa, aquela briga, aquela confusão, todo mundo querendo pegar o último bife. Aí uma pessoa muito simpática virou para essa pessoa e disse, você nunca vai ter isso. Querido, isso é uma palavra mortal. Isso é uma palavra mortal. Quando alguém chega e diz para você, você nunca vai ter isso. Esse homem nunca vai se converter. Você não vai conseguir nada com esse negócio de igreja. São palavras, queridos, que dói, machucam e aprisionam a gente. Então eu ouvi alguém falar, né, que, vamos dizer assim, uma tomada de decisão é a chave que abre a porta de uma prisão. Amém. Tomei a decisão. Um dia eu tomei a decisão que eu não ia beber mais. Quem quer beber, que beba. Às vezes tem gente que quer me convencer que eu tenho que beber. Não quero mais. Não quero mais. Amém? Um dia eu tomei a decisão, não vou usar mais droga. Amém? Eu não quero ser mais um obeso. Sou gordo, mas não sou obeso. Amém, querido? Tomei uma decisão, querido.
tomei uma decisão, não quero ter mais cachorro nenhum. Porque cachorro só faz a gente sofrer. Eles envelhecem que nem a gente gasta uma fortuna com eles e depois eles vão embora. Acabou. Lembra minha mãe? Minha mãe diz, nunca mais quero ter cachorro nenhum. Porque cachorro só faz a gente sofrer. Eles são uma maravilha, né, querido? São um doce. Decisões, querido. Coisas que você deixa para trás e vai para outra. E é assim que a gente alcança mais. É assim que eu faço mais. É assim que eu vivo mais de Deus. Amém, querido? Então essa aqui é uma palavra, querido, desafiadora para nós. Porque às vezes a gente se acomoda na reclamação. Só sabe reclamar. Você não conhece ninguém assim não, né? Só sabe reclamar, só sabe botar defeito, né? Só sabe falar coisas negativas. Meu irmão, se você quer mais, corre atrás. Você tem um Deus que Ele muda a tua história. Tem um Deus que ouve a tua oração. Faz um teste essa semana, meu irmão. Faz um teste essa semana. Marca esses versículos aqui e lê todo dia. Senhor, quem me der. Senhor, não fala quem me der, não. Senhor, me abençoa. Alarga minhas fronteiras, Senhor. Que a tua mão esteja comigo, me protegendo. Me livra de todo mal, para que não me sobrevenha nenhuma aflição. Faz essa oração, meu irmão, e vê o que acontece. E vê o que acontece na tua vida. Eu posso te garantir que possibilidades vão aparecer, oportunidades vão aparecer, coisas vão mudar, porque o nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. E tem problemas na nossa vida que só com oração a Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém. Se você quer receber uma oração nessa hora, dizer, é verdade, eu quero ser mais, eu quero fazer mais, eu quero ver movimento na minha vida, eu quero sair dessa mesmice, eu quero sair dessa acomodação, eu quero sair desse lugar de reclamação, de queixa, eu vou buscar Deus, porque Deus, Ele pode mudar a minha história. Amém, querido? Jabez orou a Deus e Deus mudou a história dele. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Qual seria, é para provocar você, qual seria nessa altura dos acontecimentos da tua vida, com a idade que você tem, depois de tudo que você já viveu, de tudo que você já experimentou, qual seria o seu sonho mais ousado? Um sonho até audacioso. Qual seria? Nós falamos aqui de Ana, nós falamos de Jabez, poderíamos falar de muitos outros. Pessoas que pela fé sonharam com o impossível e o impossível aconteceu. Eu dou oportunidade a você nessa hora de abrir o teu coração e dizer para Deus: Deus, o meu pedido mais ousado
para não ficar no sonho, que sonho parece uma coisa. O que seria o seu pedido mais ousado hoje? Mais audacioso? Quem sabe mais fora de propósito? Abre teu coração com Deus. É Ele que muda a história. É Ele que alarga as fronteiras. É Ele que te protege e te livra de todo mal. É Ele que te leva por caminhos que você nunca andou. Às vezes Deus não nos livra daquilo que a gente pede, mas Ele nos ajuda a atravessar aquilo e ainda sair abençoado. Não é? Aqueles que entraram na fornalha pediram que Deus os livrasse, mas Deus não livrou a fornalha. Mas eles saíram da fornalha sem cheiro de fumaça nas suas vidas. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe por uma prova, mas Ele tem uma vitória para nós, lá do outro lado. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra, Pai, nos faça pensar, que essa palavra nos faça refletir, que nós tenhamos a coragem, Pai, de tomar decisões. E quando eu tomo uma decisão, eu deixo algo para trás e parto para algo que vem pela frente. Acredito que tem algo na frente melhor que o Senhor tem para mim. Jabez foi à Tua presença e disse: Senhor, me livre de todo mal e abre os meus caminhos, alarga as minhas fronteiras. E diz a palavra que Deus ouviu a sua oração. Deus hoje também está ouvindo a sua oração, mulher. Deus está ouvindo a sua oração, homem. Você, jovem, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração. E aquilo que para você hoje pode parecer uma coisa pequena, pode vir se tornar algo muito grande na tua vida. Então, meu Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos as nossas dores. Muitos de nós, Pai, temos dores. Temos dores por vários motivos diferentes. Muitos de nós temos aflições, Pai. Coisas que não nos deixam sossegar, não nos deixam aquietar. Nós entregamos as nossas dores nas Tuas mãos. Entregamos as nossas aflições nas Tuas mãos. E te pedimos, Senhor, que a Tua mão esteja com cada um de nós. Preserva-me do mal e que não me sobrevenha nenhuma aflição. Eu entrego a minha causa nas Tuas mãos, Pai, e confio que o Senhor tem a melhor resposta para mim. Pela fé, levante as suas mãos e dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Que Deus quer te dar mais. Ele quer te dar mais. Mas a gente às vezes não tem porque não pede. Ou porque não acredita. Ou porque não crê. Jabez creu, pediu e recebeu. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço pela Tua palavra e te agradeço o que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.